Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 7 de agosto de 2024, segunda live no dia, né? Muito corrido aqui, mas procurando trazer esse conteúdo para vocês. Hoje de manhã eu bati um papo sobre essa questão de portfólio, né? De carteira, né? Comentei com vocês sobre o desenho aí da minha carteira, que hoje basicamente é 80% fundos imobiliários e 20% em renda fixa tradicional, tá? Mas na live eu comentei com vocês que eu faria outra hoje, que trata-se do Yield on Cost. E o título ele é bem sugestivo. Entenda como esse indicador pode mudar a sua vida. E realmente, na minha leitura, esse indicador tem uma capacidade meio que transformacional e é o que eu quero convidar vocês aqui para bater um papo. Pensei em preparar algum slide, alguma coisa, alguma planilha de Excel, mas eu acho que não há necessidade. Eu vou tentar traduzir para vocês qual que é a minha leitura sobre isso e tentar mostrar como o título, né, dessa live faz sentido, né? Como é que esse indicador vai realmente mudar a sua visão aí de como você está fazendo a leitura, talvez, das suas decisões de investimento. Então, o primeiro convite que eu quero fazer a vocês é imaginar a possibilidade de que se você souber, se você tivesse acesso a todo o dinheiro que você acumularia na vida, né? E fosse possível você comprar isso no melhor momento do mercado, no sentido de baixa, para que você pudesse aproveitar o melhor momento dos preços, para que você pudesse aproveitar um aporte único e realmente despejar todo o dinheiro da sua vida neste momento, montando a sua carteira. Será que isso é possível? A resposta definitivamente é não. E aqui eu não quero trazer assuntos do tipo, mas e se eu ganhar na Mega Sena, né? Se eu receber uma herança. Não, não vamos tratar as exceções, vamos tratar aquilo que está ao alcance da grande maioria de todos nós. Então, o que acontece? Você acumula capital ao longo de uma vida, que para alguns talvez comece um pouquinho tarde, esse despertar ele pode ser um pouco mais tardio, mas para a grande maioria de todos nós, temos uma vida de acumulação que varia entre 15 e 30 anos. Para aqueles que começam mais cedo, talvez acumula até perto de 30 anos, não estou falando de vida, estou falando de acumulação. Para aqueles que começam um pouquinho mais tarde, talvez esse tempo seja mais curto de acumulação, né? Mas, por hipótese, imagina que você tivesse ali nos seus 20, 20 e poucos anos de idade, a capacidade de juntar 30 anos de aportes num dia só, né? Como isso não acontece, o que nós precisamos entender? Que ao passo que você monta uma carteira base e vai fazendo aportes, em alguns momentos você vai ter aportes sendo realizados em baixa de mercado e outros momentos de alta de mercado. E o que isso quer dizer? Né? E qual a relação disso com yield on cost? Quando você compra um fundo pela primeira vez, que você monta ali a primeira posição, você tem um fundo, por exemplo, que está sendo adquirido por R$ 100 e ele paga R$ 1 por cota. Naquele exato momento, você tem um yield on cost, né, de 1%. Tá? Se nunca mais você comprar e esse rendimento subir, esquece se é fundo de papel ou tijolo, esquece. Aqui nós estamos trabalhando no campo conceitual. Se esse rendimento subir, por exemplo, para 1,20, e você nunca mais fizer uma compra, entende-se que você manteve o yield on, você tem agora um yield on cost ajustado para 1,20. Ou seja, fica muito evidente que naquele momento que você pagou na cota R$ 100, foi uma grande oportunidade, porque esse fundo cresceu o rendimento e você manteve aquele yield on cost de 1,20 com base no preço de R$ 100. Mas às vezes, ou muito possivelmente, esse fundo, e de novo aqui eu estou sendo didático, ele valorizou também para 120. Então olha que cenário interessante. Você pagou R$ 100 numa cota de um fundo que pagava R$ 1, você tem um yield on cost de 1%. Esse R$ 1 subiu para 1,20. Você tem um yield on cost de 1,20 e o seu patrimônio valorizou 20% porque essa cota agora está custando R$ 120. Então o yield de mercado é 1%. E o seu yield on cost é 1,20. O que isso mostra? Que você fez um belíssimo investimento. Mas agora eu te pergunto, você é ou não é um comprador de cotas? Porque se você for um comprador de cotas, possivelmente você vai comprar quando essa distribuição estava R$ 1, depois você vai para 1,05, para 1,10, para 1,15, para 1,20.
e o seu preço médio vai subindo também, e você vai fazendo com que o seu yield on cost vai ficando cada vez mais próximo do seu yield de mercado. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Que embora algumas pessoas se valem, né, de que o yield on cost ele é fundamental para desenhar o sucesso ou fracasso de um investidor, eu já digo que no caso de fundos imobiliários, ele é um indicador apenas, mas ele não é capaz de dizer tudo dentro dessa história. Porque eu estou pressupondo que você vai fazer aportes recorrentes durante décadas. Então, o yield on cost que você está hoje se vangloriando, ele vai dizer muito pouco ao longo do tempo. Mas, Baroni, então você está me convidando aqui a fazer um exercício. Sim, e qual é o exercício? Mais objetivamente. Eu gostaria que todos vocês, e seria fantástico se isso pudesse acontecer agora, e todos vocês pegassem quanto que vocês estão recebendo de rendimentos neste mês, né? Quando digo neste mês, né? Os que foram anunciados, ou talvez no mês passado, porque ainda tem alguns fundos que não anunciaram agora, talvez no mês passado isso vai ficar melhor. Você vai pegar este valor total da sua carteira e dividir pelo valor investido. Você vai ter o yield on cost, que por hipótese pode ser 0,90. Você vai pegar esse mesmo valor do rendimento e dividir agora pelo valor de mercado das suas cotas, que talvez possa ser maior, 0,92, 0,95. E o que isso quer dizer na prática? Que você está tendo possivelmente alguns fundos que tiveram quedas nas cotações e você aumentou o yield de mercado em função disso. Mas pode ser também que você tem alguns fundos que estão pagando menos e você, consequentemente, está tendo um rendimento menor e você está tendo um yield prejudicado em relação a isso. E são muitas as variáveis, né, que você vai ter que analisar e contextualizar. Por isso que eu prefiro que você faça o yield on cost da carteira global, para que, no final das contas, numa carteira com 15, 20 fundos imobiliários, você vai ter um pelo outro. Alguns talvez desempenhando melhor, outros nem tanto, mas dentro de um combo isso seria muito importante de você fazer. Eu até sugiro que vocês façam essa comparação todos os dias 31 de dezembro, né? Toda vez que você estiver encerrando o mês. Então vamos lá, ó. O Michel colocou aqui 0,86, o A330 colocou 0,89. Esse é o yield on cost. Agora veja qual que é o yield de mercado. Veja quanto que você está com esse mesmo valor, divide pelo valor de mercado das suas cotas. Ou seja, se você fosse vender todas as suas cotas hoje, pelo valor da tela hoje, hipoteticamente, se tivesse liquidez para você vender todo o seu estoque, qual seria, né? E enquanto o pessoal faz as contas, eu vou meio que viajar no futuro. Eu sou capaz de afirmar para todos vocês que ao longo do tempo, a tendência natural é que o yield on cost vai ficando cada vez mais próximo do yield de mercado se você for um comprador de cotas contínuo, se você for um comprador de cotas no mercado. E aí entra o motivo dessa live aqui. Uma carteira de fundos imobiliários, ela não sugere valorizações específicas ou gigantescas, justamente porque é uma tendência natural que você mantenha aportes regulares e recorrentes. Então, é natural que à medida que os fundos vão se valorizando ou desvalorizando, você continua comprando. Então, vai tendo cada vez mais proximidade entre o yield on cost e o yield de mercado. Porque se eu pudesse, como eu disse no início da live, imaginar que todo o dinheiro da minha vida fosse ser juntado num dia específico, naquele momento excelente das cotações para compra, lá na baixa, ali no momento mais baixo da cotação, e eu pudesse aportar tudo de uma vez, seria aí sim o ideal, que você teria um yield on cost muito abaixo do yield de mercado, o que não é factível. E aí agora eu vou falar para vocês uma coisa bem legal. Olha como é que os yields estão bem parecidos aí, tá? Eu vou falar uma coisa bem legal para vocês. Os formadores de carteira de 2019 e os formadores de carteira de 2020. Os formadores de carteira de 2019 fizeram compras nas máximas das cotações. E os formadores de carteira de 2020 talvez fizeram compras nas mínimas, né? E qual é o retrato deles hoje? Por incrível que pareça,
Se você começou em 2019, mas continuou comprando regularmente, mesmo tendo pago mais caro nas cotas, e se você comprou os mesmos fundos nas baixas em 2020 e continuou também fazendo compras regulares, vocês muito possivelmente se encontraram. E aí que é onde entra a grande questão, né? Por que que você deve sempre olhar para o yield on cost, mas sempre para ser um guia para você, para saber se talvez seja a hora de você pisar um pouquinho no freio, acelerar um pouquinho, direcionar mais para um ou outro fundo na carteira. Então o yield on cost ele serve como um balizador para a sua carteira. Você pode ter globalmente, mas você pode também ter individualmente e balizar os seus aportes com base nesse indicador. De novo, repito, não quis trazer aqui nenhuma planilha, porque pela minha experiência, às vezes uma planilha como essa pode gerar mais confusão, pode gerar mais dúvida, porque você pode querer associar a sua realidade e isso te confundir. Por isso que eu tentei simplificar aqui. Nosso amigo Michel fez aqui de um jeito bem legal e é isso que eu queria ouvir. Vou até colocar na tela. Michel Felipe, era isso que eu queria. E o John Cost 0,85 e o de mercado 0,88. Está bem próximo. Isso que está acontecendo com o Michel, muito possivelmente deve estar acontecendo com todos os compradores recorrentes de fundo imobiliário. E aí entra uma derivada de tudo isso, né? Se você comprou e parou de comprar, ou você vai estar muito feliz ou você vai estar muito crítico com a sua carteira, meio que dando a entender que fundo imobiliário é um péssimo investimento ou dando a entender que fundo imobiliário foi excelente para sua vida, porque você considerou aportes muito concentrados. Então, se você fez aportes concentrados em um momento de baixa de cotação, talvez você esteja vibrando, achando que realmente fundo imobiliário é a melhor coisa do mundo. Se você fez aportes concentrados em momento de alta de mercado ou em momento de alta de cotações em determinados fundos, você pode estar dizendo que fundo imobiliário é um grande fracasso. E, de novo, talvez o grande fracasso, aliás, eu vou corrigir a palavra, talvez o grande erro seja não ter tido claramente uma estratégia de montagem de carteira e de alocação de portfólio. Esse talvez seja o principal exercício que todos deveriam fazer. E aqui eu convido todos vocês a terem uma reflexão de voltar um pouco, rever essa estratégia. Muitas das vezes, né, eu até vi aqui alguém no chat colocando alguma coisa sobre decepção, ou outros colocando já que estão satisfeitos, outros colocando que estão com prejuízo aí de X mil reais, etc. Eu queria fazer uma outra sugestão para vocês. Sempre tenham paralelamente à valorização ou não da sua carteira, o prejuízo ou não da sua carteira, tenha os rendimentos acumulados. Porque quando você investe num CDI, quando você investe numa aplicação básica, você faz um aporte único ali, né? E depois aqueles juros vão se acumulando. Mas o principal ele está estático, você está gerando um juro sobre juro, mas com um principal estático de aporte. E quando isso acontece em fundos imobiliários, muitas das vezes os investidores eles olham dentro da planilha a valorização ou não dos ativos, mas não consideram os rendimentos acumulados e as cotas que vocês foram comprando mais, que foram aumentando esses rendimentos acumulados com o tempo, né? Então esse é um ponto importante que eu queria destacar aqui para vocês, tá? Vamos a algumas perguntas do chat, enquanto à medida que vocês vão colocando aqui podem surgir outras questões interessantes de falar. Qual a melhor forma de calcular esses valores mensalmente? Muito simples. Se você não faz isso regularmente, e aí entra uma planilha em que você vai fazendo mensal e uma planilha anual. Então, qual que é a minha sugestão para vocês? Mensalmente você vê tudo que os fundos estão pagando para você. Então, janeiro, tudo que os fundos pagaram, fevereiro, tudo que os fundos pagaram e por aí vai. No final, você vai ter um total anual. Pega este resultado e leva para uma outra planilha em que você vai acumulando o retrato da sua carteira em 31 de dezembro de 2020, 21, 22, 23, 24, 25, por aí vai. E você vai tendo sempre o resultado do fechamento anual para que você possa criar um gráfico ali mostrando o crescimento ou não do seu patrimônio, mostrando o crescimento ou não da sua renda e o crescimento composto, somando os dois. Essa é a grande sugestão que eu faço.
Alguns aplicativos fazem isso para vocês, algumas plataformas fazem isso para vocês, mas independente disso, há uma maneira relativamente simples de fazer no Excel. Dá um pouco de trabalho que você vai ter que fazer uma conferência mensal e uma conferência anual, né? Então, quando chegar no final do mês, você vai tirar o extrato ali da sua conta da corretora ou do banco que você usa e vai fazer os lançamentos ali. Se você usa um aplicativo, uma plataforma, paga ou não, ele faz isso automático, tá bom? Existe a possibilidade de falar termos de índice também? Eu não entendi, Homero, desculpa, não entendi a sua pergunta, tá? E não seria ótimo o yield on cost, que o yield on cost do mercado, pois quer dizer que a cota investida está mais baixa que o atual do mercado. Aí que tá, investidor FIIs. Talvez você vai ter um ajuste de yield on cost pela mudança dos rendimentos que estão sendo pagos. Então imagine que você pagou R$100 numa cota que paga um real por cota, tem um yield on cost de 1%. Mas às vezes esse R$1 vai cair. Então o yield on cost vai diminuir porque aquele fundo começou a pagar menos. Então eu já adianto para vocês que no fundo de papel é muito importante que você faça uma leitura mais anualizada, porque ele vai ter volatilidade justamente de comportamento de inflação. E às vezes um fundo que pagou bem mais num ano do que o outro, ele pagou mais, não é, ele pagou menos, não é que ele ficou melhor ou pior. Ele pagou mais ou menos porque a inflação foi maior ou menor, porque o CDI foi maior ou menor. Então, no caso do fundo de papel, me parece muito mais razoável você fazer uma comparação do indexador base, né? Se aquele indexador base foi 4%, desculpe, a inflação foi 4% e o fundo pagou 12%, você teve um rendimento, né, equivalente a uma inflação mais 8%. Aqui eu estou fazendo bem genericamente, mas só para você entender. Mas isso não importa. O que mais importa, o que eu quero falar aqui do meu vídeo de hoje, é o yield on cost, é o quanto que você está sendo remunerado pelo custo de aquisição e o quão próximo você está do mercado. Quanto mais próximo você estiver do mercado, mais interessante é, tá? E aí entra uma outra questão importante, só para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, é que aquelas pessoas que descolam muito o yield on cost do yield de mercado, significa dizer que ela está com uma estratégia de especulação, né? Como assim, Baroni? Ele fez uma compra esperando uma valorização gigantesca e talvez ela não ocorreu, ou ele fez uma compra e aquelas cotações caíram, mas ele imaginava que pudesse subir e ele também nunca mais comprou. Então, a estratégia de alocação está errada. É isso que eu queria dizer para vocês, tá? Para ficar bem registrado. E o outro ponto que deriva desse é que, ao passo que você delimita percentuais para sua carteira e mantém uma alocação regular, por exemplo, eu quero ter 1/3 da minha carteira em fundos imobiliários, e você mantém isso regularmente, você também provoca uma aproximação natural do yield on cost com o yield de mercado. E por fim, um ponto importante é que à medida que você tem um yield on cost próximo do yield de mercado, significa dizer o quê? Que o produto fundo imobiliário não é um produto característico de hipervalorizações. A não ser que você monta uma carteira gigantesca num dado momento de mercado e não se propõe a fazer aportes regulares. Por isso que quando alguém chega para mim e fala assim, Baroni, tenho 60 e poucos anos, vou aposentar, tenho um dinheiro grande aqui que eu acumulei em renda fixa e eu quero montar uma carteira de fundos imobiliários para que eu possa viver de renda porque eu vou aposentar e vou receber mais um acerto e tal. Esse tipo de assunto sempre me preocupa muito, porque primeiro você vai estar saindo de uma renda fixa que era super previsível, em que você não tinha esse resgate natural, né? Vai migrar de uma vez só para uma carteira de renda variável, especificamente fundos imobiliários, que vai tirar uma renda que tem uma certa regularidade, mas ela é variável. E aí o que acontece? Você possivelmente vai se frustrar, porque você vai fazer um aporte, e aí depois essas cotações podem variar, que seja para mais ou para menos, e você vai ficar um pouco decepcionado com esta volatilidade. Então, por isso que eu acredito que o melhor caminho para se montar numa carteira de fundos imobiliários, uma renda variável como um todo, mas de fundos imobiliários, mais do que tudo, ela tem que ser lenta, gradual, regular, aportes consistentes. Você define uma parcela para você aportar, vai fazendo aportes, tendo emissões que tiver abaixo de valor de mercado, você vai lá,
faz os aportes nas emissões. Então isso pode demorar meses, eu diria anos. Então, se você tiver um valor significativo, estiver perto da sua aposentadoria, ou recebeu de uma herança, ou você tem hoje muita coisa em renda fixa e resolveu ter mais diversificação em fundos imobiliários, faça isso gradualmente para que o seu yield on cost vai ficando próximo, de mãos dadas com o yield de mercado e que você não possa ter surpresas negativas. A surpresa positiva é sempre muito boa, mas ela vai ser transitória. Ainda que você... Quem são os aportadores aí de 2020, vocês ficaram felizes, mas hoje talvez já não tanto, porque se você comprou em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, possivelmente você já está fazendo compras em valores muito diferentes do que você aportou lá pela primeira vez. Então, naturalmente, aquilo ali já ficou no passado. E por incrível que pareça, eu até convido você a fazer aqui uma reflexão, eu desafio alguém me falar qual foi o preço de aquisição de um fundo imobiliário que você fez há 5 meses atrás, há 3 meses atrás, há 3 semanas atrás. Talvez você nem se lembre mais, justamente porque à medida que você vai acumulando cotas, o yield de mercado e o yield do custo vai ficando próximo e isso naturalmente vai perdendo o efeito, tá bom? Pessoal, espero ter conseguido passar o recado de novo. Pensei em trazer uma planilha, alguma coisa, mas não achei necessário, tá? Eu acho que talvez ia confundir, ia ficar um monte de fórmula para lá e para cá e no final das contas ia gerar muita confusão. Então espero que a mensagem tenha sido absorvida e se vocês acham que a gente pode explorar um pouquinho mais esse tema, infelizmente a gente só teve uma pessoa que se prontificou a colocar os 2 yields aqui, que foi o nosso amigo que agora já até esqueci, o Michel, né? Eu queria muito ter visto outros colocando aqui para vocês perceberem que quem está fazendo aportes regulares, o yield está ficando. O Natan perguntando, né? Isso aqui eu vou colocar até na tela. Como eu sei se o meu yield on cost é próximo do mercado? Vamos lá, Natan. Isso aqui é serviço de utilidade pública. Pega quanto que você recebeu de renda no último mês e divide pelo valor investido. Eu imagino que você tenha isso anotado. Então, se você investiu X mil reais, você tem o preço médio de todos ali, você investiu X mil reais, pega o quanto você recebeu de renda, divide um pelo outro, você vai ter o yield on cost, que é o yield pelo custo, tá? E como é que é o yield de mercado? Você vai pegar o mesmo valor que você recebeu de renda e vai dividir pelo valor de mercado das suas cotas, como se você fosse, hipoteticamente, vender tudo hoje, com base no preço de hoje, de agora, você fosse vender tudo, tá? Hipoteticamente, tá? Você vai chegar nisso aí. Então, o Marcos está falando, o meu yield é 0,82, eu vou até colocar aqui. Tá bom, mas qual é o seu yield de mercado? Se você fosse vender todas as suas cotas hoje, qual que seria o yield hoje? Então pega agora quanto que você recebeu de rendimentos e divide pelo valor das cotas hoje, não pelo custo, entendeu? Essa que é o grande exercício, tá? Então, o João também colocou, o meu está em 0,79. Mas, de novo, eu quero saber o yield, eu quero 2 yield, pessoal. Yield on cost, quanto é? Yield de mercado, quanto é? Quanto mais próximo tiver, mais vocês estão seguindo a cartilha dos aportes regulares, procurando bons fundos, que cresçam a cotação junto do rendimento. Ah, Baroni, mas isso não está acontecendo em todos os meus fundos. Claro, não é um reloginho, né? Renda variável não é um reloginho e a gente sabe que alguns fundos têm ou mais ou menos. Olha aí, ó. Tudo em volta, era isso que eu queria. Yield on cost 0,91, yield de mercado 0,94. Pessoal, quem está fazendo o exercício de casa, quem tem uma estratégia clara, olha aí, mais um, ó. Quem tem uma estratégia clara, não tudo em volta, você não estudou não, 0,91 e 0,94 é praticamente a mesma coisa. 0,79 e 0,82 é praticamente a mesma coisa. O nosso amigo Michel colocou, você pode ver que está muito parecido. Ó, o Luiz Fernando também colocou, tá tudo na mesma casa aí, ó, tá bom? Sim, de novo, até pode sair uma conversa adjacente a isso de preço importa ou não importa. Claro que importa, óbvio, né? Não temos dúvidas disso. Mas assim, se você pagou 100 reais numa cota que paga R$ 1 por cota, e você tem um yield de 1%, e daqui a alguns meses você pagou 120 reais nessa cota, de um fundo que está pagando 1,20, você está no mesmo yield, entendeu? O yield de mercado está próximo do seu yield on cost, né? Então isso é muito importante de falar para vocês, tá? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Olha só. 0,84 mercado, yield on cost 0,89.
Legal, isso aqui significa dizer que você comprou muito bem, né? O seu yield, quando o yield on cost estiver um pouquinho mais alto do que o yield de mercado, significa dizer que você comprou bem, né? Pelo seu custo ali, né? Muito bem, tá bom? Pessoal, eu acho que a mensagem foi dada. Depois dos exemplos agora eu fico muito mais tranquilo que está todo mundo seguindo aí um pouco da cartilha, né? De fazendo aportes regulares e entendendo que o yield on cost ele vai se aproximando de mercado naturalmente, tá bom? Espero, olha que legal esse, ó. 0,76 de mercado e 0,77, imagino eu. Aliás, desculpe, 0,76 o yield on cost e 0,77 de mercado. Então, não tem como finalizar de um jeito mais interessante como esse, né? Aí o Luan, agora ele colocou aqui, ó, 0,76 mercado, 0,76 imagino que seja o yield on cost, 0,77 o mercado também, igual o Juan, né? Os dois aí, o Juan e o Luan com o mesmo yield tanto de mercado quanto on cost, tá bom? Alguém perguntou aqui, você considera o reinvestimento no yield on cost? Com certeza. Quando você reinveste, você está comprando mais cotas, você está ajustando o seu preço médio e ajustando o seu rendimento, com absoluta certeza, tá bom? Pessoal, que bom, muita gente acompanhou ao vivo aqui, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. No mais, deixa aqui no comentário qual que é o seu yield on cost e seu yield de mercado e vamos torcer para que estejam próximos para mostrar que vocês estão seguindo a cartilha aí de aportes regulares. Ó, mais um entrando aqui de última hora, ó. 0,87 de yield on cost e 0,90. Parando porque uns estão maiores, outros estão menores, tal. Às vezes é porque tem um pouquinho mais de papel, outros tem um pouquinho mais de tijolo, isso é normal, tá? Mas o que eu quero mais olhar são os dois indicadores ali. Fiquei muito satisfeito hoje com vocês, tá, pessoal? A interação foi muito propositiva. Espero que também vocês tenham gostado do vídeo. No mais, um grande abraço e até amanhã. Amanhã tem mais. Valeu, tchau, tchau.